Capítulo 7. Encontrando alegria duradoura. Quando meu marido e eu namorávamos, ele economizou seu dinheiro e comprou um carro usado que queria há muito tempo. Estamos falando do final dos anos 1990, então era o Volkswagen Jetta, roxo escuro e muito popular. Ele estava de olho nesse carro desde que o conheci. Esse seria seu carro de homem maduro e adulto, um avanço significativo em relação ao Geostorm que vinha dirigindo. Depois de anos economizando e guardando, ele finalmente trouxe para casa seu orgulho e alegria e o estacionou em frente à casa que estava alugando. Quando cheguei ao local, perguntei avidamente se poderia levá-lo para dar uma volta, com apenas uma pitada de hesitação. Mark disse que tudo bem. O câmbio era manual, e era muito divertido dirigi-lo. Engenharia alemã. Eu retornei com o tão popular e roxo escuro Volkswagen Jetta para a frente da sua casa e engatei a ré no novo tesouro brilhante para evitar bloquear a entrada de automóveis. Creche, eu não tinha percebido o outro carro. Amassei o para-choque traseiro do carro que para o meu namorado era novo, e lasquei a tinta tão popular e roxa escuro, e que acabou sendo tão cara. Ainda sinto ansiedade ao pensar nisso 20 anos depois. O que tinha sido uma fonte de grande alegria, em um minuto tornou-se uma grande decepção. Disneylândia, o lugar mais feliz da Terra. Talvez o melhor lugar para observar momentos fugazes de alegria seja a Disneylândia. Lá é possível ver uma criança passar da excitação de olhos arregalados para a raiva de olhos arregalados em menos de 5 segundos. Num segundo o pequeno está abraçando o pateta, e no segundo seguinte está chutando e gritando porque seu sorvete caiu no chão. Da alegria à tristeza em tempo recorde. Não são só as crianças pequenas. As crianças grandes também. Elas passam de gritos de exultação na Space Mountain para gritar cala a boca para os seus irmãos na próxima fila comprida. Os pais também não estão isentos. Na verdade, já me ouvi dizer, assim você vai nesse brinquedo, mocinha. A mamãe não gastou todo esse dinheiro para você se acovardar agora. Eu sei. Um momento de orgulho. A Disneylândia é tão limpa que chega a brilhar. Todos os funcionários, ou membros do elenco como são chamados, são sorridentes o tempo todo. As paisagens, os cheiros e os sons mantêm sua mente se movendo de uma alegria para a outra. As paradas, os pretzels em forma de Mickey e o belo paisagismo fazem uma sólida tentativa de perfeição. Ali pode ser realmente o lugar mais feliz do mundo. E ainda assim, ninguém escapa da Disneylândia sem uma birra ou um chilique. Mães e pais, avós e avós, irmãs maiores. Irmãos pequenos. Nenhum de nós consegue passar um dia na Disney, ou em qualquer outro lugar, incólume. A alegria terrena se dissipa. Vivemos para momentos de alegria, tanto os profundos como os simples. Você e eu, e todos os outros seres humanos do planeta, buscamos diariamente as coisas que nos farão felizes. Os anunciantes, as amigas e as mídias sociais nos dizem onde encontrá-las. Tantas ideias, truques de produtividade e produtos que prometem mudar a nossa vida e nos trazer alegria. Eu me atreveria a dizer que passamos a maior parte de nossas horas de vigília procurando maneiras de sermos felizes, buscando o segredo para a nossa satisfação, como sermos realizadas. Se eu puder apenas colocar as crianças para dormir e tomar uma xícara de café, ficarei feliz. Se eu puder apenas entregar esse trabalho, ficarei feliz. Se eu conseguir chegar até sexta-feira à noite, ficarei feliz. Se eu conseguir entrar naquela escola, ser contratada para aquele emprego, casar-me com aquele cara, comprar uma casa naquele bairro, poupar dinheiro suficiente para comprar aquela bolsa. O que é complicado nesses momentos de alegria, no entanto, é que eles são temporários. Aquela hora da soneca, aquele truque que facilita a nossa vida, aquele diploma, aquele aumento são coisas que duram apenas por um tempo determinado. Mais cedo ou mais tarde, e frequentemente muito antes de estarmos prontas, o brilho dessas coisas se dissipa. Todas nós temos Jettas muito populares e roxo escuros. Não temos. O cabelo da boneca fica emaranhado. A perna do dinossauro quebra. A mochila que todas as crianças legais estão usando é manchada por um marcador preto permanente. Os tênis super caros e endossados por atletas famosos estão na moda por apenas um mês antes que o próximo modelo saia. O produto de bebê indispensável aos pais perfeitos sofre um recall. A tela do iPhone novo racha. Mas não apenas coisas. Até mesmo pessoas, tradições e estilos de vida decepcionam. Sua querida amiga começa a evitá-la. Os valores de sua irmã passam a ser exatamente o oposto de seus próprios valores. Seu marido fica até tarde no escritório, de novo. Seus filhos ficam respondões. Seu mentor cai. Seu pastor cede à tentação. O peru de Natal queima.
O presente de aniversário não é nada do que você pediu. Sua igreja mudou. Seus vizinhos se voltaram contra você. Seu trabalho dá a sensação de ser uma perda de tempo. O terremoto, o incêndio florestal, a recessão, a perda de emprego, a doença, a morte súbita. Em que parte do mundo você e eu podemos encontrar alegria duradoura? Nosso pequeno e cauteloso ciclo de fé. Todos os cristãos devem chegar àquele momento, discutido no capítulo 3, quando percebemos que a alegria que buscamos no mundo é fugaz. Esse momento nos leva a estarmos enraizadas em Cristo, edificadas e estabelecidas nele. É nesse momento que a felicidade proporcionada pelas coisas, pessoas ou realizações se esgota e, em sua misericórdia, Jesus nos chama para si. É a bondade de Deus para nos revelar a necessidade que temos dele. Chegamos ao fundo do poço, e sabemos que Deus nos ajudará, por isso nós recorremos a ele. Respiramos fundo e sussurramos uma oração por paciência no trabalho. Ou fazemos uma pausa na despensa e pedimos ao Espírito para intervir em nossa ira. Tomamos consciência de que, de alguma forma, a alegria só é encontrada em Jesus. Mas e se recorrermos a um Deus que é feito de uma substância que nós inventamos e impomos sobre ele, inconscientemente? Um Deus com atributos que evocamos acidentalmente? Um Salvador que, sem querer, mas de forma notável, se assemelha a uma versão um pouco melhor de nós? Eis o que frequentemente vejo em mim e nos outros. Nós nos voltamos para um Deus feito à nossa imagem, um Deus que é cauteloso e pequeno, e que se interessa principalmente pelo nosso conforto, pela nossa segurança e pelo nosso sucesso. Um Deus que quer abençoar nossos melhores esforços. Um Deus que quer que sejamos saudáveis, e cheguemos com segurança a cada destino, e alcancemos cada marco do nosso sonho. Esse Deus nunca nos pediria para fazer nenhuma loucura. Esse Deus não nos pediria para suportar as dificuldades. Esse Deus existe apenas para o nosso bem, e nós definimos como é esse bem. Não tenho certeza do que vem primeiro aqui, o Deus que inventamos, a fé que temos nele ou o chamado que pensamos que ele nos fez, mas todos alimentam uns aos outros em um ciclo contínuo. O Deus à nossa imagem é cauteloso e pequeno. A fé que temos nele é fraca e insuficiente. Os chamados que perseguimos são realizáveis com a nossa própria força e o nosso próprio poder. Dessa forma, mantemos a nossa jornada de fé gerenciável, sob o nosso próprio controle. É uma busca pela alegria com pouco risco. Sou tão atraída por esse pequeno ciclo quanto qualquer outra pessoa. Os objetivos em minha comunidade são saúde, boa educação para os nossos filhos, uma forte conta de aposentadoria e muitos esportes nos fins de semana. Estamos todos torcendo uns pelos outros enquanto perseguimos nossos pequenos sonhos e afirmamos que isso é o que o nosso pequeno Deus queria. Aqui está o sinal revelador de que nosso Deus, nossa fé e nosso chamado são pequenos e criados pelo eu. Nos encontramos no centro de todos eles. Você e eu devemos nos perguntar se os valores de nosso Deus são idênticos aos nossos. Será que reformulamos a Bíblia para que ela corresponda às nossas preferências, em vez de sermos transformadas por ela? Será que estamos vivendo exatamente como nossos amigos e familiares não cristãos e simplesmente lançando um hashtag abençoado em tudo o que fazemos? Será que temos sido esticadas além de nós mesmas? Em nossa busca por alegria, estamos vivendo para nossa própria glória, nosso próprio nome, nosso próprio sucesso? Podemos dizer, honestamente, que o nosso cristianismo requer fé, porque o que Jesus nos pede requer uma grande fé. Ele pede a você e a mim que morramos. E nessa morte, ele promete alegria. Concluímos no capítulo 1 que o canto da sereia do eu é forte. Na mitologia grega, as sereias eram ímãs para os marinheiros, fazendo com que eles naufragassem nos penhascos rochosos. Hoje minha autopreservação, autoexaltação e autopromoção são cantos da sereia aos quais é difícil resistir. Quando me aproximo demais deles, minha alegria naufraga. O eu é a sereia que impede os incrédulos, e até mesmo os crentes, de terem alegria duradoura. Jesus destrói o pequeno ciclo. Jesus destrói o nosso pequeno e cauteloso ciclo de fé quando diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho salvá-la-á. Marcos 8, 34 e 35. Esse chamado de negarmos a nós mesmas, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus não é nem pequeno, nem gerenciável. A verdade é que a Escritura nos chama a viver um ciclo grande, arriscado e que nega o eu. Para responder a esse chamado, precisamos de um Deus grande, que seja capaz de fazer grandes coisas em nós e através de nós.
Precisamos de uma fé que seja robusta e não rejeite coisas difíceis, uma fé que reconheça que as coisas difíceis são, de fato, o que Deus projetou para o nosso bem e para a glória dele, e aqui está o pontapé inicial. Aqui está o paradoxo da fé cristã, que muda a vida. É assim, que se encontra a alegria duradoura, quando você e eu estamos enraizadas, edificadas e estabelecidas no Evangelho, quando acreditamos em nosso grande Deus, somos sustentadas por uma grande fé que só Ele pode dar, e damos nossas vidas para responder ao grande chamado dele, nós encontramos alegria. Quem perder sua vida por minha causa, salvá-la. Mas antes de refletirmos sobre o grande paradoxo da fé genuína, a saber, que morrer para si mesmo levará a uma alegria duradoura, lembremos primeiro do chamado que Deus nos faz para nos identificarmos com o nosso Salvador. Lembremos que Jesus, de fato, insiste que seus verdadeiros seguidores carreguem sua própria cruz. Precisamos do lembrete, pois, sejamos honestas, essa verdade muitas vezes se perde em nosso confortável contexto cristão ocidental. Jesus realmente diz: venha e morra. Os Guinness diz, para muitos crentes, a vida cristã é a vida boa hoje, ela simplesmente vai melhorar com Jesus mesmo que não haja Deus ou ressurreição. É por isso que temos que nos perguntar se a nossa vida parece diferente da vida de nossos vizinhos, amigos e familiares não cristãos. Estamos vivendo uma vida distintamente cristã? Será que realmente buscamos seguir a Jesus? A vida distintamente cristã é uma vida totalmente entregue ao Senhor. Não de forma perfeita, é claro. Não alcançaremos a perfeição até o céu. Mas será que a sua vida é marcada por um desejo cada vez maior de parecer-se com o nosso Salvador? O pastor e teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer disse celebremente em seu livro O Custo do Discipulado: quando Cristo chama um homem, ele o ordena a vir e a morrer. Um sincero dissidente dos nazistas, precisamente por causa de sua identidade com Cristo, Bonhoeffer foi executado por enforcamento em um campo de concentração pouco antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Enquanto Bonhoeffer e inúmeros outros cristãos sofreram um martírio por sangue, todos nós somos chamados a, pelo menos, sofrer um martírio caracterizado por abandonar tudo por amor a Deus. O discipulado, portanto, significa um funeral de nossa própria independência. A proposta de Jesus para nós é como a de seu Pai para ele. Jesus pode ser o nosso Messias porque ele veio e morreu. A salvação vem por meio da morte. E nós só podemos ser discípulas dele se fizermos o mesmo. Somos salvas pela morte dele, e santificadas em 1 milhão de menores mortes nossas enquanto seguimos. Vemos esse chamado para morrer, vez após vez, na Bíblia. Somos chamadas a fazer morrer nossa independência e a viver sob o senhorio de Cristo. Você não encontrará essa mensagem exibida em canecas de café, nas almofadas ou nos livros mais vendidos, mas ela está nas páginas das Escrituras. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá-la-á para a vida eterna. João 12:25, ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Romanos 6:3, dia após dia morro. 1 Coríntios 15:31. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:19 e 20 Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Colossenses 13:3 Escolher a morte não é natural para nós. Queremos segurança, conforto e sucesso no pequeno ciclo. Eu tomo um analgésico sempre que me sinto ameaçada por uma dor de cabeça. Usamos cinto de segurança. Compramos poltronas reclináveis. Colocamos redes de proteção nos trampolins e capacetes nas cabeças de nossos filhos. Buscamos proteção, não morte. Mas quando se trata da nossa vida espiritual, Jesus ordena o oposto. Se seu livro devocional, seu estudo bíblico feminino, seu pastor, seu autor cristão favorito ou sua melhor amiga cristã não a encorajam a vir e morrer, um alarme deve soar em sua cabeça. Se as mensagens dessas pessoas são de autopreservação e autopromoção, você sabe que elas não correspondem à palavra de Deus. Se elas quiserem abençoá-la no pequeno ciclo, você sabe que essa não é a vida que Jesus tem para você. Como o pecado nos mantém presas no pequeno ciclo. O pecado insiste em que o meu caminho é melhor do que o caminho de Deus. Para muitas de nós cristãs, o pecado é um compromisso com o pequeno ciclo e uma relutância em ser destroçado pelo chamado de Jesus. Guinness coloca as coisas da seguinte maneira: o pecado é a reivindicação do direito a mim mesmo, e portanto a raiz de um relativismo profundo e inescapável. Em outras palavras, quando dizemos, meu Deus jamais ordenaria isso, ou meu Jesus nunca faria aquilo, ou quando desafiamos, Deus realmente disse aquilo,
Nós pecamos. O pequeno ciclo de fé é tão antigo quanto Adão e Eva. Êxodo 23 diz: "Não terás outros deuses diante de mim." Mas quando você e eu insistimos em administrar a nossa fé e controlar o chamado e os mandamentos do nosso Deus, nós nos colocamos à frente dele. Nós respondemos interiormente: "Não, na realidade, Deus não disse isso. Ele não quer realmente que eu morra." E muitas vezes, a máquina da cultura cristã ao nosso redor reforça essa visão. O pecado é procurar inventar a mim mesma em vez de me parecer com meu Salvador e Criador. Se você e eu estivermos dispostas a vir e morrer como Jesus insiste, então devemos primeiramente estar convencidas de que segui-lo é melhor do que seguir a nós mesmas. As palavras dele são mais importantes do que as nossas. A vontade dele é maior do que a nossa. Nós nos submetemos a ele. Submeter-se, render-se e sofrer é ser radicalmente contracultural. Buscar o nome e a glória de Jesus até o sofrimento e a morte é ser vista pelo mundo, e às vezes até pela igreja, como uma louca por Cristo. 1 Coríntios 4:10. Morrer para si mesma não é apenas radicalmente contracultural, é também radicalmente contraintuitivo. Perseguir a morte e a dor vai contra a nossa carne, nossa intuição e tudo que está naturalmente dentro de nós. Mas Cristo nos chama, o Espírito nos capacita e o Pai se agrada de nós quando obedecemos. É aí, no ato de tomar a cruz, que você e eu experimentamos o grande paradoxo da fé genuína. Na matemática de Deus, morrer para si mesma leva a uma alegria duradoura, a alegria abastecida pelo Evangelho. Em seu livro A Esposa do Pastor, Gloria Furman diz às mulheres: "Somente a misericórdia demonstrada a nós na cruz pode nos inspirar a edificar nosso lar sob a liderança do nosso marido para a glória de Cristo." Embora ela esteja falando especificamente às esposas no contexto do casamento, essas palavras são marcadamente aplicáveis a todos os cristãos para cada ato na vida cristã. Somente a misericórdia demonstrada a nós na cruz pode nos inspirar a fazer qualquer coisa que exija rendição, submissão ou sofrimento. Naturalmente, você e eu nunca nos moveríamos em direção à autonegação. Mas não podemos deixar de nos comover por causa de Jesus quando consideramos que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, 2 Coríntios 5:21. Nosso pecado pela justiça dele, nossa escuridão pela luz dele, nossa destruição pela restauração dele, nossa morte merecida pela vida eterna dele, o inferno pelo céu. Quando nos lembramos do Evangelho, não podemos deixar de ser gratas. Não podemos deixar de ser alegres. De fato, esse é o cerne da mensagem de Paulo aos Colossenses. Ele os instruiu: "Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados, e confirmados na fé tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças." Colossenses 2, 6 e 7. Essas mesmas palavras são a inspiração e a estrutura deste livro, e estão exatamente onde você e eu podemos encontrar alegria duradoura. Recebemos Cristo por meio de impressionante graça, Colossenses 2 e 6. Enquanto éramos suas inimigas, ele morreu por nós. E nós caminhamos com uma graça impressionante enquanto o próprio Deus supre tudo aquilo de que precisamos. Se estivermos enraizadas nessa graça impressionante e merecida e espantosa, se estivermos edificadas nela, e tivermos nossa vida estabelecida nela, abundaremos em ações de graças, Colossenses 2 e 7. Essa gratidão nos levará necessariamente a uma alegria duradoura. Essa alegria enraizada, edificada e estabelecida nunca perderá seu brilho. Nós abundamos em ações de graças quando meditamos no Evangelho, a maior troca da história. Como diz o antigo hino, Jesus pagou tudo, a ele tudo devemos. O pecado tinha deixado uma mancha carmesim, ele a deixou branca como a neve. E a alegria vem. Ela vem inundando com a vida eterna, o Espírito que habita em nós e o prazer de Deus quando nos lembramos que Jesus pagou por tudo isso. Saber que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Efésios 2, 4 e 5 nos torna dispostas a fazer qualquer coisa que Jesus nos peça. O Evangelho confirma para nós a bondade dele, seu caráter e sua confiabilidade, para que estejamos prontas e até desejosas para dar a nossa vida por ele. É no Evangelho que reconhecemos que a nossa vida é passageira. Nossa energia, nosso poder e nossa autoajuda são pequenos e temporais. Mas a história, a vida, o poder e o propósito de Jesus são eternos. Ele é para todo sempre, amém. Nele se encontra a alegria duradoura, o ciclo da grande fé que nega o eu.
são os atos de lembrar e ensaiar o Evangelho que nos tornam dispostas a sair do ciclo pequeno, cauteloso, inventado e gerenciado pelo eu e a confiar em Jesus. São os atos de lembrar e ensaiar o Evangelho que nos tornam dispostas a perder a nossa própria vida para encontrar a vida real. A alegria abastecida pelo Evangelho nos lembra de que servimos a um grande Deus que nos dá uma grande fé e nos capacita a responder a seu grande chamado sobre a nossa vida. A alegria abastecida pelo Evangelho prefere e prioriza a abnegação, pois ela sabe e crê que é melhor dar do que receber. Atos 20:35. O chamado que Jesus faz a seus seguidores, para negar a nós mesmos e perder a nossa vida, se apresentará de muitas formas singulares. Assim como existem cristãos singulares. Nosso Deus é criativo, e nós somos feitura dele, Efésios 2:10. Nossos chamados serão tão diversos quanto nós, mas todos eles exigirão que neguemos a nós mesmos. Seu chamado pode ser lidar bem com o que Deus ordena em sua vida, tal como servir sua família ou seus vizinhos, caminhar por um diagnóstico terminal ou ser um bom mordomo da abundância que Ele tem dado a você. Ou seu chamado pode levá-la para fora do comum, ao campo missionário, ao trabalho com os pobres ou à adoção. Como seguidoras de Cristo, não sabemos o que o amanhã trará. Não podemos ter certeza do que Jesus vai nos pedir, mas podemos saber que isso exigirá que você e eu neguemos a nós mesmas. Tomemos a nossa cruz e morramos com Ele. Nos anos 1500, João Calvino disse: aqueles que o Senhor escolheu e condescendeu em receber em comunhão com Ele devem preparar-se para uma vida dura, laboriosa, perturbada e cheia de muitos e variados tipos de males. De fato, a vida cristã é árdua. Confiar em Jesus quando seu jovem filho sofre de câncer é difícil. Confiar em Jesus quando seu pai morre fora da fé salvadora é difícil. Mudar sua família para o exterior, a um lugar escuro e brilhar a luz de Cristo é difícil. Adotar crianças traumatizadas que estavam em lares temporários é difícil. Amar seus inimigos é difícil. Dar sacrificialmente é difícil. Mas quando os seguidores de Cristo se lançam na graça de Deus, eles experimentam a presença e o poder nos quais a ajuda suficiente e abundante. Quando a autopreservação, a autoajuda e a autopiedade acabam, Jesus está lá. Ele nos dá livremente sua presença e seu poder. Ele é a nossa ajuda. Ele nunca nos deixará ou nos abandonará. Hebreus 13:5. Pedro negou a Jesus, depois negou o eu. Pedro era um dos amigos mais próximos de Jesus e um dos seus discípulos mais queridos. Ele deixou sua vida para seguir Cristo em tempo integral. Mateus 4:18. Ele aventurou-se a sair e caminhou sobre as águas até Jesus. Mateus 14:29. Claramente, ele colocou toda a sua esperança em Jesus. No entanto, na noite em que Jesus foi levado sob custódia, Pedro negou estar associado a ele 3 vezes. Lucas 22:54-62. A autopreservação venceu, e com medo Pedro distanciou-se do seu Senhor. Mas por causa da grande misericórdia e providência de Deus, Jesus triunfou sobre a morte, foi ressuscitado e reapareceu a Pedro, aos outros discípulos e a centenas de outras pessoas. Em vista do grande poder e da grande misericórdia de Jesus, Pedro se comprometeu de novo com Cristo e com a proclamação do Evangelho. Pedro ousadamente pregou o Evangelho diante de uma multidão no dia de Pentecostes, Atos 2:14-41, de tal forma que 3.000 novos crentes foram batizados. A pregação ousada e contínua de Pedro o levou à prisão, mas mesmo isso não conseguiu detê-lo. Ele proclamou: antes importa obedecer a Deus do que aos homens, Atos 5:29, e ele continuou a fazer exatamente isso. Finalmente, ele se viu em Roma, sob o reinado do cruel imperador Nero, e enfrentando a morte certa. Calvino diz: quando Pedro refletiu sobre a morte selvagem que iria sofrer, ele foi atingido de horror, e teria fugido voluntariamente. Mas o pensamento de que ele foi chamado a essa morte por ordem de Deus veio então em seu auxílio, conquistando e pisoteando seu medo, de modo que ele, voluntária e alegremente submeteu-se à morte. Pedro, reconhecidamente tímido e algumas vezes interessado em si mesmo, ao recordar-se do Evangelho, entregou sua vida com alegria pelo nome de Jesus. A história da igreja e a tradição comum dizem que ele pediu para morrer por crucificação de cabeça para baixo, sentindo-se indigno de morrer da mesma forma que o seu Senhor. Pedro estava enraizado, edificado e estabelecido na fé, o que o levou à gratidão, a uma grande alegria e à disposição de dar sua vida por seu Senhor. É improvável que você e eu enfrentemos uma crucificação de cabeça para baixo. Mas será que enfrentaremos com alegria o que quer que Deus peça de nós?
Será que nos permitiremos ser impulsionadas pela gratidão do Evangelho para longe de nós mesmas e em direção ao nosso Senhor? Será que abriremos nossos punhos cerrados de tanto buscar a autopreservação e nos lembraremos daquele que não conheceu o pecado e assumiu o nosso? E então daremos alegremente nossa vida a Ele? Por causa da alegria que nos está proposta. Foi por causa da alegria que lhe estava proposta que Cristo suportou a cruz. Hebreus 12:2. Novamente, Jesus suportou voluntariamente a cruz por você e por mim por causa da alegria. Ele fixou seus olhos na alegria que viria decorrente da entrega de sua vida. O escritor de Hebreus nos diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Hebreus 12:3. Quando consideramos Jesus, quando nos lembramos do Evangelho e, como resultado, somos movidas pela gratidão e alegria, não desmaiamos em nossa alma. Se o nosso Deus transformou a morte de Jesus em alegria, então podemos confiar nele para fazer o mesmo com a nossa. Por causa da alegria que nos está proposta, podemos carregar a nossa cruz. De fato, não há outra maneira de obter alegria duradoura. A alegria vem de carregarmos a nossa cruz. As possibilidades são, para você e para mim, de que essa busca pela alegria através da morte implicará em morrer 1000 pequenas mortes todos os dias. Honrar nossos pais quando temos certeza de que eles estão errados. Respeitar os nossos professores que difamam o nosso Deus. Despertar no meio da noite por causa do bebê. Cumprimentar nosso marido com um beijo à noite, após ele ter ferido nossos sentimentos pela manhã. Servir nossos chefes que apenas servem a si mesmos. James K. A. Smith diz: demasiadas vezes procuramos o Espírito no extraordinário quando Deus prometeu estar presente no ordinário. O Espírito nos encherá de alegria enquanto permanecemos nele, caminhamos com ele e o servimos em vez de servirmos a nós mesmas de inúmeras maneiras a cada dia. Isso não tem que ser complicado. É dar um copo de água fria em nome de Jesus. É gentileza. É amar a Deus e amar ao próximo mais do que a si mesma. Você e eu que estamos em Cristo não somos cativas das alegrias deste mundo que desvanecem. Não somos impelidas por jetas roxo escuros, viagens à Disneylândia e café da tarde enquanto as crianças tiram a soneca. Com toda certeza, aproveite o carro novo, as férias em família e a deliciosa xícara de café. Eu certamente aproveito. Mas devemos nos lembrar de que, embora essas coisas sejam boas e dignas de nosso prazer, elas não são definitivas. Nossa alegria final não vem daqui. Nossa alegria duradoura não é temporária. Ela não é criada por nós mesmas. Jesus nos deu esta promessa: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. João 15, 10 e 11. Essas palavras foram ditas pelo Deus homem que foi pendurado numa cruz por você e por mim, e para a alegria dele próprio. Podemos confiar nas palavras dele. Podemos crer no que Jesus diz. Se entregarmos a nossa vida e caminharmos nos mandamentos dele, a alegria dele estará em nós e a nossa alegria será completa. A alegria duradoura existe. Ela está lá para ser encontrada e recebida. Ela vem das mãos do doador da vida. Ela existe para você e para mim e para todos os que resistem ao canto da sereia do eu. Nesta era do eu, chega de falar de você e de mim, que estejamos tão enraizadas, tão edificadas e tão estabelecidas no Evangelho que a nossa gratidão abunde e a nossa alegria seja completa. Perguntas para reflexão. 1. Onde você tende a buscar alegria fugaz? Em uma xícara de café, em um carro novo, em sua carreira? Fale sobre como essas coisas não são ruins. Essas coisas são bons presentes e se destinam a nos dar prazer, mas não são fonte de alegria duradoura. 2. Você se encontra no pequeno ciclo? Você se encontra tentando seguir a Cristo, mas com pouco ou nenhum risco. Você pode dizer honestamente que precisa de fé para aquilo que acredita que Deus a chamou? 3. O que você pensa quando considera as palavras de Jesus em Marcos 8, 34 e 35? Como você se sente em relação a perder sua vida e a tomar sua cruz? Seja aberta e honesta. Convide suas irmãs em Cristo para ajudá-la a lutar contra o que a faz buscar a autopreservação ou a abraçar a autonegação. 4. De que forma a misericórdia demonstrada a nós na cruz nos inspira a fazer qualquer coisa que exija rendição, submissão ou sofrimento? 5. Descreva o momento em que Deus a capacitou para estar no grande ciclo. Como foi enxergar Deus como um Deus grande, ter uma grande fé e responder a um grande chamado? Você permaneceu no grande ciclo? Ele se expandiu? Você pulou fora?
6. Reflita sobre a vida de Pedro. De que forma Pedro a encoraja? 7. Você realmente crê que se o nosso Deus transformou a morte dele em alegria, então podemos confiar nele para fazer o mesmo com a nossa? Por causa da alegria que lhe está proposta, você está pronta para carregar sua cruz? Compartilhe com suas amigas o que é essa cruz e peça-lhes que orem com você por fé para seguir em frente. 8. Na era do eu, qual é o seu plano para buscar a alegria duradoura? Ore e peça ao Espírito que a guie e a capacite para essa busca digna e vitalícia.